Na última quarta-feira, dia 27, foi comemorado o Dia do Técnico em Segurança no Trabalho. Para falar sobre os desafios dessa profissão, você confere agora um bate-papo sobre o assunto. Segurança do trabalho é um conjunto de medidas que visam prevenir os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais e ainda protegem a integridade de cada trabalhador. Para saber como é o dia a dia deste profissional, eu converso agora com Edson Augusto, diretor do Setaporte e técnico de segurança do trabalho. Qual que é a importância do técnico de segurança do trabalho no ambiente portuário? Se a gente puder entender que o técnico de segurança é o elemento que vai fazer com que a junção entre trabalhador e capital de trabalho ela se una, a gente entende hoje que o técnico de segurança ele é indispensável em qualquer atividade, tanto ramo profissional ou em qualquer situação. No trabalho portuário, mais precisa ainda. Por quê? É uma área completamente perigosa. A gente, inclusive, brinca dizendo para as pessoas de que na parte portuária não existe escoriação, não existe machucado. É esmagamento, é mutilação e morte severa. Então, o técnico de segurança, junto com uma equipe toda, multidisciplinar até, tenta colocar a vida do trabalhador acima de qualquer situação. Por lei, toda empresa tem uma CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Especificamente no Porto de Santos, seria interessante unificar essas comissões? Então, existe um certo mito nisso, né? As empresas fora da área portuária ou do porto organizado já existe a sua CIPA, né? No porto existe a CIPAT, seriam a mesma coisa com algumas nuances de diferença. Como, por exemplo, na CIPA portuária, o presidente, depois de um ano, passa a ser vice e o vice ser presidente. Existe 2 anos de mandato, enquanto que a CIPA fora do porto é 1 ano. Existem as suas particularidades. Existe 3 grandes situações acontecendo dentro do porto. A gente tem o poder público, a gente tem o capital e a gente tem os empregadores, os empregados. Então, para que se tenha uma noção e que se fale muito de segurança, foi usado essas 3 grandes pernas para que o trabalhador seja protegido em todas as suas ações. Então, na realidade, já existe a CIPAT, só que ela é diferenciada da CIPA comum, convencional, que existe fora do Porto de Santos, ou de qualquer outro grande porto. Uma das disciplinas do curso Agente Logístico Portuário da Fundação Setaporte é justamente Segurança do Trabalho. Sendo professor dessa disciplina, o que você procura passar para os alunos que pretendem ingressar nesse segmento? A Fundação Setaporte, quando me chamou para poder participar dessa parte de segurança do trabalho, a gente queria poder montar na cabeça do trabalhador já uma ideia de como seriam os procedimentos, como serão as ações e como se trabalha a segurança do trabalho. Para quando ele for dentro de uma entrevista, ele conseguir convencer a empresa que ele é o melhor profissional no mercado, justamente por conhecer padrões de segurança. O que é saber do que é uma ANR, se for uma ANR ligada ao porto, que é a ANR 29, onde que a gente acabou de falar sobre a CIPA, ele vai poder entender essa diferença entre a ANR que fala sobre CIPA comum, fora do porto, a ANR que fala justamente da ANR 29, que vai abranger toda a grande operação do porto. Então, a tentativa do sindicato foi trazer para que esses alunos conseguissem desenvolver uma ideia de como é trabalhar com segurança, entendendo os procedimentos que uma empresa vai adotar e o qual seria, dentro do currículo dele, tão importante ter essa matéria, para que ele consiga fazer o diferencial dentro do mercado. Enquanto uma pessoa que não conhece do que é segurança, ele vai ser um profissional onde que já tem os primeiros indícios do que é segurança do trabalho e vai poder anexar para dentro da empresa todo esse ganho de conhecimento e conseguir se enquadrar dentro dos próprios procedimentos de segurança da empresa. Para a gente encerrar, um dos projetos do Setaporte é trazer de volta a Fundacentro. Como é que estão os preparativos para isso? Depois de algumas conversas com os irmãos aí de sindicatos, a gente conseguiu entender a dificuldade, primeiro, de desenvolver tecnologias para dentro da parte de segurança. E quem desenvolve isso é a Fundacentro. Fundacentro é um órgão público de uma capacidade técnica infinita, com profissionais gabaritados e reconhecidos até mundialmente. A gente não entendia porque num conglomerado econômico como é a nossa região, que envolve porto, indústria, turismo, hotelaria, o que você imaginar, a gente tem aqui em ramos dessas atividades, por que a Fundacentro não estava aqui? Então a Fundacentro hoje está em Campinas,
pertinho ali de Sorocaba, Paulínia, onde que tem um núcleo, tem a sua matriz em São Paulo e depois espalhado em mais 12 estados do Brasil. A gente não entende porque que a primeira Fundacentro foi fechada aqui em Santos, na qual deveria ter continuado com a sua excelência, onde aqui inclusive ajudava na formação de técnicos de segurança, de engenheiro de segurança, fazendo com que as instituições de ensino que aqui ministram esses cursos tivessem um embasamento, tivessem um órgão onde que pudesse perguntar as dúvidas que se tinha. Depois de conversas com os co-irmãos, né, a gente elaborou uma carta com toda uma descritiva dos ramos de atividades envolvidos dentro da nossa região. Estamos agora arrecadando todas as assinaturas das autoridades envolvidas dentro desse processo e o Setaporte está indo levar essa carta pessoalmente em São Paulo, na Fundacentro, onde que existe a presidenta, e a gente vai colocar na mão dela e explicar e apelar a ela que ela conceda o direito de a gente ter a nossa Fundacentro aqui subsede, mais uma vez, porque inclusive foi fechada e nenhum dos sindicatos da Baixada foi comunicado ou foi questionado o porquê que estava sendo fechado. Ou seja, ninguém deu uma satisfação a nós, tipo, vamos fechar a Fundacentro porque ninguém está usando a Fundacentro dentro da nossa região e é um custo muito caro. Então, a tratativa está nesse pé. A gente já teve agora dentro do Congresso, recentemente, assinaturas de outros estados também que existem a Fundacentro, colaborando conosco para que realmente a gente consiga trazer para a nossa região de novo a subsede da Fundacentro. Obrigada pela entrevista.